Eu acho que nós não temos ainda um sistema educacional qualificado para integrar pessoas negras e pessoas pobres dentro da universidade. Por quê? Porque a Universidade Federal, por exemplo, hoje em dia é feita pelo Enem. Antigamente era vestibular, a gente prestava. Mas a pessoa que teve um ensino de qualidade desde criança, ela está muito mais à frente do que uma pessoa que estudou, como eu estudei no estadual. Aí você me pergunta, como você passou? Foi uma luta mesmo. Eu tive que abdicar de várias coisas. Eu fiz cursinho antes de entrar, porque eu sabia que sem o cursinho eu não entraria. A minha mãe passando dificuldade assim para pagar o cursinho. Dificuldade assim, a gente não passava falta, né? Mas meu pai tinha falecido, então eu recebia uma pensão, eu pagava o cursinho com ele. Mas tudo era muito dificultoso, sabe? Eu lembro de pessoas que tinham computador de última geração, eu já tinha um mediano, então não conseguia fazer muita coisa aqui, e assim permaneceu na faculdade. Então, quando falam que é reparação histórica, é isso. Eu concordo com as cotas para negro e para as cotas sociais, por ser uma reparação histórica, e acho que o Brasil deveria caminhar no sentido de que a gente não precisasse mais, sabe? Mas enquanto essa essa evolução em relação ao ensino não vem, enquanto a gente vê, em maioria, trabalhando nos prédios como porteiro, pessoas negras, na limpeza, pessoas negras, como gari, pessoas negras em maioria, e dentro de uma sala de aula, quando eu entrei na Universidade Federal de Viçosa, na turma de História, só tinha eu e mais um menino de preto, assim. Eu lembro que eu sentei do lado dele, sentou do meu lado, afastado de todo mundo, porque era um medo que a gente tinha. Aí você me pergunta, mas de onde vem esse medo? Não sei. É um medo, sabe, de você estar no lugar onde você não pertence. Eu já disse isso para uma orientadora minha. Eu me sinto aqui como se eu não pertencesse. Foi motivo de piada, ela riu da minha cara. Mas é como se não pertencesse. Tem coisas que você não vai conseguir fazer, você não vai conseguir ler todos os xerox, porque assim, faculdade federal é gratuita, entre aspas, sabe? Porque o material todo é pago. Você tem que ralar. Eu lembro que eu comecei a fazer maquiagem nos outros, para poder pagar meu ingresso de formatura, e eu fazia outros bicos também. Teve um momento que eu não consegui ficar mais em Viçosa, eu vim para Ponte Nova e fui e voltei de van. Ou seja, eu ia 6 horas, voltava meia-noite para dormir, para acordar, para trabalhar, cheguei em casa, fazer o que eu tinha que fazer, resenha, e voltar para a faculdade. Foi assim a época mais cansativa que eu tive na vida. Uma pessoa que vai e volta de van para poder estudar numa universidade federal, gente, ela não tem um mínimo de dignidade. A gente não é amparado com o mínimo de dignidade, sabe? Eu lembro que assim, às vezes eu nem dormia, fazia tudo na madrugada. Então, a dificuldade é pesada. E sem contar que a questão da cota também, muita gente reclama, mas não sabe como funciona, né? As vagas ali, negro, vamos dizer assim, só disputa com negro. Pardo e indígena, né? Que na verdade é negro, pardo. Ele só vai disputar com negro, ele não está tirando vaga de ninguém. Foram criadas mais vagas. A cota é isso. Foi criado mais vaga na universidade. Mais 20 vagas, se for calcular por curso aí. Nessas 20, 10, que é a cota social, que é a pessoa pobre, estudou sempre em escola pública, esses 10 vão disputar entre essas pessoas. Nós, pobres, escola pública, vamos disputar aqui. Os outros 10, nós, negros, vamos disputar, negro, indígena, vamos disputar aqui. Ou seja, não tirou nada de ninguém a cota. Simplesmente colocou gente preta na universidade, que hoje você entra dentro de uma sala, pelo menos você vê 4, 5, para mim já é uma coisa extraordinária. Eu fazendo palestra, eu já vejo assim, sabe? Então, por isso esse apelo, né? Inclusive nessas eleições aí, muita gente falando sobre isso, e é real, é muito real. E assim, o racismo das universidades federais é escancarado. Muito, eu já passei por vivi várias situações de professores